alegria estar mais uma vez com você na sua casa, nesse programa nosso de hoje, nossa devocional. E na verdade essa devocional de hoje ela visa responder algumas perguntas que eu tenho ouvido, que algumas pessoas têm feito a mim ultimamente, e talvez a você também. Se você não tem feito essas perguntas, talvez tenha ouvido, e eu gostaria de munir você de algumas respostas um pouco a respeito disso, que nós estamos vendo bombardeando nos nossos Faces, nos nossos WhatsApps. Então as perguntas são mais ou menos o seguinte: é o fim do mundo tudo isso que nós estamos vivendo? O coronavírus foi profetizado? Então muitas pessoas têm questionado a respeito desse assunto, né? Que dado os números da pandemia, dado as ameaças econômicas, os conflitos políticos, a nação parada entre ficar ou correr, os números assustadores na Europa, as grandes economias sucumbindo, enfim, por esses e outros relatos assustadores, muitos perguntam: seria esse o fim do mundo? É um prenúncio do Apocalipse? Estamos beirando, apontando para o período tribulacional? Será que a China agora vai se levantar como a besta que emerge do mar, como algumas linhas teológicas entendem assim? A China vai se levantar então agora definitivamente contra o mundo? Enfim, que momento é esse que nós estamos vivendo? Então vamos por partes, algumas considerações. Primeira observação para início de conversa: Jesus já não precisaria de mais nenhum sinal para voltar e assim consequentemente consumar todas as coisas. Jesus então não precisaria de nada mais. Jesus pode sim voltar a qualquer momento e o mundo caminhar sim para o seu curso final a partir de qualquer momento. Isso não só por causa do que estamos vivendo, isso tudo nós já mostra isso, tá bom? Os estudiosos mostram que os 118 sinais escatológicos mencionados na Bíblia, como pais contra filhos, filhos contra pais, guerras, terremotos, fomes, pestes, epidemias, todos estes sinais já se cumpriram. O coronavírus não é o último sinal que faltava, o último aviso que faltava, não. Então realmente a qualquer momento Jesus pode voltar e aí sim, todas as coisas rumarem ao seu curso final. Então o que eu quero dizer com isso? É que não é necessariamente por causa do coronavírus que estamos caminhando para o fim do mundo. O fim do mundo ele pode acontecer a qualquer momento com a volta iminente de Jesus, já que todos os sinais pré-escatológicos a respeito da vinda de Jesus já aconteceram, conforme a palavra nos mostra e conforme estudos comprovam. Partimos disso. Mas seria o coronavírus então o anúncio desse fim? Não é. Infelizmente, para muitas vidas, para muitas empresas, para muitos CNPJs, poderá ser sim, porque está causando um estrago imensurável. Mas no sentido em que estão nos questionando, não será. Que me desculpem os profetas algoreiros que às vezes querem usar disso para manipular as pessoas e deixar elas dependentes dos seus argumentos e causar um pânico dependente, mas não é, tá bom? Agora, o coronavírus foi profetizado por Jesus? Sim, em Lucas no capítulo 21, no versículo 11, mostra que haveria nos finais dos tempos, haveriam sim terremotos, haveria epidemias, haveriam fomes, coisas espantosas em vários lugares e até mesmo grandes sinais dos céus aconteceria. Tudo isso ele fala no versículo 11 de Lucas capítulo 21, ou seja, Jesus profetizou, inclusive aparece ali a palavra epidemia na versão atualizada, ou seja, Jesus profetizou que em todas as nações aconteceriam coisas como essas, e se a Bíblia falou, é certo que acontecerá. Se a Bíblia falou, é certo que acontecerá. Porém aqui cabe ainda duas observações. Tá? No mesmo texto em que Jesus fala que ainda não seria o fim, tá bom? No mesmo texto em que Jesus fala sobre elas, fala que não seria o fim, fala sobre elas. Ou seja, acalme o seu coração, não é o fim. Jesus, ao mencionar sobre estas coisas, na sequência ele diz: mas ainda não é o fim, tá bom? Por quê? Porque no segundo momento, a segunda observação nossa, Jesus fala, 2 versículos mais para baixo, ele fala no versículo 13, no caso, ele fala que a perseguição aos cristãos, que também está lá como um dos sinais escatológicos, e todos esses acontecimentos que nós mencionamos seriam para darmos testemunhos, ou seja,
O cristão, além de não ficar propagando medo, além de não ficar propagando fake news, informações sem procedências, inverdades, áudios, queridos, não passa áudio para frente não, irmão. Áudio não tem fonte, não tem data, não tem credibilidade nenhuma. Alguém gravou, eu sou o médico tal, isso não tem menor credibilidade. Não passe, propague essas informações que nem você tem certeza não, tá? E ao invés disso, a Bíblia fala que os cristãos devem dar testemunho, ou seja, acalmar os corações dos aflitos, prestar ajuda social, orar pelos que estão enfermos com toda essa situação, né? Não ir para o Face, bater boca, xingar as autoridades, fazendo desse momento um momento turbulento de caos, não. Nós cristãos precisamos ser a esperança do mundo em desespero, a luz da escuridão, a resposta para os questionamentos, tá ok? E por fim, é o fim do mundo então? Não, necessariamente não. Porém, ainda que fosse, nós cristãos precisaríamos passar por ele de maneira serena. Ainda que fosse o fim do mundo, nós cristãos precisaríamos estar tranquilos em tudo isso, porque em nós habita uma esperança vindoura. Então, que fosse ou que seja o fim do mundo, nós cristãos vamos passar de maneira sóbria, de maneira sábia, de maneira sensata. É um cenário ideal para o mundo ver a diferença daquele que crê numa esperança maior. Mas me parece que essa diferença ainda não está perceptível assim. Cristãos cooperando para o caos, cristãos tumultuando, cristãos em desespero. Mas ainda que fosse o fim do mundo, em nós habita uma esperança eterna. Tá bom? E nós cristãos vamos rever então nossos conceitos, vamos acalmar o nosso coração, ajudar a pôr em ordem o caos e não lenha na fogueira. Confiar no nosso Senhor, e como diria o salmista no Salmo 57, e encerro com esse versículo: Senhor, em Ti me refugio, até que passem as calamidades. Em Ti me refugio, até que passem as calamidades. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, em Ti nos refugiamos, até que passem as calamidades. Em Ti nós queremos descansar, em Ti nós queremos confiar. Pois sabemos sim que a qualquer momento o Senhor pode voltar e todas as coisas caminharem para o seu curso final. Mas sabemos, ó Deus, que também o Senhor pode também decidir não voltar agora. Mas de qualquer maneira nós queremos continuar serenos, tranquilos, confiantes em Ti, confiantes na Tua palavra, que onde o Senhor garante que cuidará de nós e apacentará os nossos corações. O Senhor, como supremo pastor, cuide de nós, zele por nós, abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.